Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Abilicast, primeiro podcast da Abilistar. Para começar esse podcast, a gente não poderia, iniciar com um tema menos especial do que os 3 anos do DMI Therapy no Brasil. E para falar sobre o DMI Therapy, nada melhor que quem? Maria Clara e Regiane. Sejam bem-vindas ao nosso primeiro podcast da Abilistar. Muito obrigada pelo convite, colega, amiga, parceira. Yuri, obrigada. Nada. Então, gente, como vocês avaliam esse último ano do curso do DMI Therapy? Quer falar? Quer que eu fale? Olha, Yuri, eu acho que esse ano foi bastante aquecido nos cursos, apesar de a gente ficar mais no eixo Rio-São Paulo. Mas o interesse está muito grande. A gente verifica, sim, tem bastante inscrição nos cursos e algumas dificuldades para os alunos ainda entenderem o que a gente faz e tudo mais. Então, a gente percebe um grande interesse e aí eles estão buscando, acho que, entender um pouco mais o que é, de fato, o DMI Therapy. E qual o público que mais tem procurado o curso do DMI Therapy? A gente tem uma procura maior de fisioterapeutas, mas o curso ele pode ser tanto para físio quanto para TO e para alguns psicomotricistas que têm experiência com neuropediatria, né? Porque na psicomotricidade tem psicólogo que é psicomotricista, tem outras áreas que às vezes não tem tanta noção da biomecânica que é necessária para poder fazer esse tipo de intervenção. Então, na psicomotricidade a gente faz uma avaliação do currículo da pessoa para poder entender se essa pessoa realmente tem condição ou não de acompanhar o curso, porque a gente quer preservar também a qualidade do serviço que a gente está prestando, então isso é muito importante para a gente. Então, assim, quem mais procura é fisioterapeuta, mas é excelente para terapia ocupacional também. Tem muita coisa de transição, troca de postura. Então, às vezes, as pessoas veem muito exercício em pé, muito exercício de troca de passo, equilíbrio e acha que não tem tanta coisa para TO. Mas tem muito trabalho de mão ativo, que às vezes é difícil de fazer com outro tipo de abordagem. Então, assim, TOs venham, porque vocês também podem se beneficiar muito dessa terapia. Legal. Legal, quanto mais conhecimento, né, na hora do atendimento, sempre agrega, né, para as crianças. Eu acho que é importante também falar, né, Clara, porque a gente percebe que o público que procura a gente, diríamos os fisioterapeutas que nos procuram, quando a gente conversa, eles têm normalmente 10 anos, 12 anos de formados, né? Assim, não são ainda, não é um público recém-formado. Apesar de que a gente atende também fisioterapeutas do último ano de faculdade, né? Do período, eu não entendo muito bem como é que são os períodos, mas a nossa procura é por profissionais que já têm várias formações, exatamente por conta da abertura que o DMI Therapy oferece. O fato de a técnica permitir acoplar outras estratégias e outras ferramentas faz com que fisioterapeutas mais experientes nos procurem, porque eles querem fazer uma abordagem mais global e que tudo que eles já aprenderam até então e que eles têm na gavetinha deles, que eles possam aplicar junto ao DMI. Sim. Né? Então, é interessante a gente ver isso, porque tem professoras universitárias fazendo o nosso curso, pessoas com mais de 20 anos de formado. Isso é bastante interessante para a gente. Ah, legal. Eu vi que tem vários cursos de DMI, não só no Rio de Janeiro, né, mas no Brasil todo e fora do Brasil. E como vocês veem o crescimento do DMI assim, no mundo? Eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante que o público saiba. A gente iniciou com a cara e a coragem, né, há 3 anos atrás, e aprendendo bastante coisa, muitas coisas, não só da questão da técnica, e para poder passar também para os alunos. E o DMI Internacional, ele
oferecer algumas regras para a gente, obviamente. Nós somos instrutoras, nós não somos as criadoras da técnica. Então, existem algumas regras. O que a gente tenta fazer é levar o DMI para o máximo de crianças possível. Só que isso depende também de parceiros que estejam dispostos a nos levar para lá. O DMI Internacional, então, disse, olha, a gente vai dar uma ajuda de custo para vocês, para irem para esses locais, e a gente não quer que as clínicas parceiras paguem absolutamente nada, a não ser a estrutura básica, né, de um computador, as apostilas, etc. E o que acontece no Brasil, e que eu acho que a gente precisa discutir, ao invés de fato ter esse interesse pelas crianças, o interesse está pelo lucro no curso. E o DMI Internacional não permite que as clínicas parceiras tenham lucro. Eles querem que os parceiros nos chamem exatamente para facilitar a vida dos terapeutas daquela cidade, daquele estado, e crescer ainda mais o DMI em todos os lugares. Porque, como a Clara diz, é uma técnica e um material que é barato, que a pais podem ter, instituições, quer dizer, é uma coisa fácil de levar para casa, então terapeutas que trabalham a domicílio podem levar o kit no colo. Então, de fato, é a missão do DMI levar para o máximo de pessoas. E a gente vem tendo esse tipo de dificuldade. Existe o interesse, eu quero levar o DMI para o Mato Grosso. Ok, só que os alunos têm que fazer a inscrição pelo site. Não, eu quero cobrar mais no meu aluno porque eu vou ter um certo lucro e tal. Isso não é incompatível, isso acontece de fato no Brasil todo, mas no caso do DMI, o DMI Internacional não quer que ocorra. Não quer que o objetivo seja lucro, né? Seja ajudar mesmo as crianças, né? Quanto mais conhecimento as pessoas tiverem para poder auxiliar as crianças, acho que esse é o objetivo real. Então, neste último ano, a gente acabou ficando mais no eixo Rio-São Paulo, né? Apesar de termos conversa com o pessoal em outros locais, Florianópolis, Fortaleza, a gente já fez cursos lá, mas essa é a realidade. Porque não é um curso, né? Assim, não é um curso que a gente pode pegar, alugar um hotel e a gente chega na cidade e a gente faz. Porque precisa de toda a estrutura de clínica, né? A gente precisa do material, a gente precisa de paciente, a gente precisa dessa estrutura local para conseguir realizar o curso. Então, não dá simplesmente para a gente falar assim, não, tudo bem, a gente vai para Manaus para dar uma turma lá sem ter conhecimento de paciente, sem ter uma estrutura de atendimento, porque não é viável. É diferente, às vezes, de dar, sei lá, um curso do GMFM, dar um curso nem um curso de casting. A maior parte dos nossos cursos, eles têm uma parte prática também, né? Então, a gente acaba ficando um pouco limitado, mas a gente chamam a gente já tá com a plaquinha de estou indo. Só vamos, a gente gosta porque a gente também passeia, então a gente gosta de ir. E eu acho que a gente está, nesses 3 anos, a gente tem dado muito curso, então a gente praticamente todo mês tem turma, a gente está realizando as turmas, então a gente já formou muita gente. Turma grande, turma pequena, sim, às vezes tem pouca gente, a gente fala não, vamos, porque a gente realmente está empenhado em fazer essa divulgação, porque não adianta também você ter, às vezes, um terapeuta que está com uma técnica muito evoluída e depois essa criança vem, ela faz o intensivo e depois naquele lugar não tem ninguém para replicar a técnica. E aí a criança os pacientes ficam sem poder dar continuidade no tratamento, ou assim, ficam com... Ou muito assim, norte-nordeste, o eixo do norte-nordeste sempre tem uma dificuldade maior, né? Porque você pensar que chegar no eixo Rio-São Paulo é difícil, é muito custoso. Então, mesmo assim, não pensando em lucro, custa muito mais barato. Você tem, sei lá, 10 pessoas que querem fazer o curso em Manaus. É muito mais barato a gente ir
do que 10 de Manaus virem para cá. A gente vai, a gente fica lá, né, às vezes meio-dia para chegar, naqueles voos 1, 2, 3, mas assim, também é um custo menor. Acho que dá para pensar, principalmente, você tem uma clínica que você pode formar todo mundo junto, então você leva todo mundo para o mesmo lugar de entendimento e você reduz o custo individual também. Às vezes tem clínica que paga formação para os terapeutas, então também sai mais barato. Então, assim, tem esse outro lado também, né? Ah, legal. Falando sobre formação, né, de equipe, né? Vocês têm uma clínica, né, de atendimento, você tem a Fisioclínica, a Maria Clara Abilistar. Então, quantos profissionais da equipe de vocês têm o curso, né, do DMI? Bom, a minha clínica, a Fisioclínica, nós somos em 3 fisioterapeutas só. É uma clínica pequena, mas todos nós temos a formação. Temos uma com nível C e outra com nível B e eu como instrutora, né? E agora, no futuro, nós temos uma administradora que vai se tornar parte da nossa equipe, que é a Letícia. Ela se forma esse ano e ela já tem o nível A, então, né, é uma aluna, já está preparada. Ela é super empenhada. Demais, Letícia é demais. E eu estou muito feliz por tê-la na equipe também. E vai ser um pré-requisito para entrar na Fisioclínica a partir de agora. Tem que ter o DMI, pelo menos o nível A, para poder fazer parte da Fisioclínica ABC. Legal, bom que todo mundo se conversa, né, dentro da clínica. Podem trocar, todo mundo tem dentro do mesmo, falando a mesma língua, né? E você, Maria Clara? Então, nós temos uma TO que tem o nível A, e dos fisioterapeutas nós temos 2 terapeutas, 2 físios que são nível C, 2 que são nível B, uma nível A, e tem um fisioterapeuta da clínica que acabou de entrar, que não tem, mas que vai fazer. Então, também é tipo pré-requisito para poder estar aqui. E a intenção é realmente que a gente consiga formar a equipe, trazer a equipe mais para o manuseio com o DMI. É uma coisa que eu sempre falo. Para os pacientes pequenos, é uma técnica maravilhosa. Quando eles crescem, a gente tem outras coisas, a gente tem outras técnicas. Mas para os pequenos e para as crianças que estão começando a andar, eu sempre falo, assim, a gente fez ano passado um levantamento e a gente fez o desenvolvimento do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual de todo mundo dentro da clínica. Hoje nós somos 50. Então, a gente fez o PDI de todo mundo. E a intenção é que as pessoas cresçam dentro dessas técnicas. E uma coisa que eu comecei a ver quando eu comecei a fazer recrutamento de seleção de terapeuta é que às vezes as pessoas ficam muito perdidas nessas formações. Então você pega um currículo e aí a pessoa tem um curso que não tem nada a ver com o outro, que não tem nada a ver com o outro, e você fala assim, cara, qual é a linha de raciocínio dessa pessoa? Quer atirar para todo lado. Exatamente, né? Não tem um direcionamento para conseguir construir um conhecimento. Então a gente fez esse levantamento do PDI, a gente entregou, conversou junto e a gente está guiando a equipe para não se perder nas formações. A gente tem muito curso, mas às vezes um curso, você precisa ter certos pré-requisitos para entendimento daquele curso, para você poder entender, e algumas coisas você não vai conseguir absorver tão bem, ou você não tem você não vai conseguir usar tanto aquela técnica. Então, assim, calma, o que você realmente vai usar hoje? O que você tem na prática hoje que você vai poder colocar em prática no dia seguinte que você sai do curso, que você vai poder pegar o paciente e fazer diferença naquilo ali, sem muita, isso aqui talvez eu use, que é super legal, não estou dizendo que não é legal, a gente está sempre estudando. Mas eu passei por isso, vou te falar. São 39 anos de formada e eu já fiz um monte de curso inútil para a minha carreira. Não que o curso fosse inútil, mas ele de fato foi inútil para minha utilidade, né? Para eu utilizar no meu dia a dia com os meus pacientes e com a característica global deles, né? Então, eu acho que isso é muito comum, né? A gente tenta mesmo ficar atirando para todos os lados. Se eu tiver um paciente com torcicolo muscular congênito, eu tenho essa técnica. Se eu tiver um PC com dor no joelho, eu tenho
a outra técnica só para o joelho, né? Então a gente acaba mesmo tentando fazer isso. Isso é muito interessante para auxiliar teus colegas, né, de trabalho a focarem e conseguirem crescer, né? Mas assim, a gente tem níveis, né? No DMI a gente tem os 3 primeiros níveis que são os iniciais, que é o A, o B e o C. Depois a gente tem mais 2 intermediários, o A e o B. E depois tem o curso de formação para instrutor. Então, assim, às vezes você faz o DMI A, aí depois você vai fazer, sei lá, um outro curso de liberação miofascial, aí depois você vai fazer um curso de TDCS, vai fazer um outro... E aí, às vezes, você não dá continuação no que você está fazendo. E aí, assim, você não entende 100% disso, você também não entende 100% daquilo ali, você também não entende 100% daquilo ali, e vai picotando o conhecimento. Assim, a cabeça da pessoa explode, né? E é difícil, às vezes, é bem isso. Aí, às vezes, você faz algumas coisas que não vão ser tão úteis ou... Você poderia estar aproveitando melhor aquela linha de raciocínio, termina aquela linha de raciocínio. Quando eu me formei, eu fui fazer o Bobat e eu fiz toda a formação do Bobat para depois eu ir fazer o CME, e aí eu fiz toda a formação do CME para depois eu ir fazer outras coisas. Então, assim, eu acho que também é importante ter essa linha de construção, de entendimento, para não sair pipocando os negócios que não tem nada a ver. Então, A pessoa consegue investir o tempo e financeiramente, né? No que ela precisa realmente, porque... Sabe que, assim, não são os nossos cursos da área, eles não são cursos, barato, assim, são cursos caros. Então, como é que eu posso otimizar o meu investimento e, às vezes, até, assim, o que vai me trazer retorno para que eu consiga continuar atendendo, para que eu consiga continuar dando o melhor para os pacientes, porque, assim... Dinheiro, a gente precisa de dinheiro, a gente é da saúde, mas assim, a gente precisa de dinheiro para investir em equipamento, para investir em formação, para investir. Se a gente não tiver condição de cobrar o suficiente para a gente se manter, para a gente manter o espaço que a gente tem e para que a gente continue investindo na profissão, a gente não consegue dar o melhor para o paciente. Então, assim, isso é importante de pensar também, né? Assim, é um ciclo, né? É sistêmico a coisa. Falta, acho que você falar que tem um psicomotricista da sua equipe. Verdade, tinha esquecido. Tem psicomotricista. Tem TO, tem físico e tem psicomotricista. Bom, a gente sabe que ultimamente estamos vivendo uma situação meio complicada com o plano de saúde, né? Alguns planos estão suspendendo atendimento de algumas crianças, não estão pagando algumas clínicas. E qual o maior desafio para vocês como empreendedoras, né, com essa questão dos planos de saúde? É difícil, assim, porque... Triste. É triste e porque é uma dor... nossa, eu acho que a gente leva a nossa vida e o nosso negócio muito junto, né? Assim, eu tô aqui na clínica full time o dia inteiro, chego aqui de manhã, saio de noite, a minha vida tá aqui dentro. E aí a gente pensar que você tem todo um trabalho de anos de construção, de construção de equipe, de construção interna, de equipamento, de montar espaço, não sei o que, para que a gente possa entregar o melhor para as famílias, para que a gente possa entregar o melhor para os pacientes. E aí, de repente, vem os planos de saúde tomando atitudes acima de tudo e de todos, não de forma unilateral. De forma unilateral. Sim, eles não respeitam nada, não respeitam ninguém, os pacientes têm liminar, eles não respeitam, eles não pagam as liminares, eles agora não estão pagando reembolso, eles estão dificultando cada vez mais a vida dos pacientes, exigindo cada vez mais documentações que não estão em contrato. Assim, para você ter um reembolso, eles só podem te exigir o que está no contrato para você pegar o reembolso. E aí agora até... comprovante de pagamento. Comprovante de pagamento. KNAI. Horário escolar da criança. Gente, assim, é um absurdo. E aí, com isso, não só quem tem liminar, mas os pacientes que recebiam reembolso, que não tinham um reembolso ok e podiam pagar a terapia com esse reembolso, não estão conseguindo fazer atendimento. E para mim, assim... ter que suspender os atendimentos por falta de pagamento, de liminar, de plano de saúde,
A gente segura até onde a gente aguenta, mas assim, chega uma hora que como é que a gente não tem faz? como, a gente, como você falou, como empreendedoras, a gente não pode esquecer que a gente tem nossas responsabilidades e com o pessoal e com toda a clínica e, né, com os nossos fixos que queiram os convênios ou não, nós temos que pagar. Enfim, a gente tenta segurar e acolher essas famílias e fazer de alguma forma para que eles não parem, porque muitos estão em situação de pós-operatório, muitos estão, né, em situações de, sei lá, pós-botox. Eles não podem parar. E, de fato, mesmo que não tenham, mesmo que não seja o pós-operatório ou pós-botox, todos eles têm o direito, de fazer o seu tratamento. Então, assim, eu não sei aonde isso vai parar, de fato. Estou bastante chateada, triste com o que vem acontecendo. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso também, e que todos nós podemos nos mobilizar para fazer alguma coisa, para a gente continuar atuando e ajudando essas crianças, né? E o mais engraçado é que mesmo as crianças com liminar, né, com sentença, eles também não querem saber, né? Então, estão suspendendo. Eles estão acima de tudo e de todos, assim, o juiz manda e eles fazem, não vou fazer e tá tudo certo, e enrolam, e aí você manda, a família vai lá e manda pro juiz, olha, não está pagando, tá aqui, meu filho está suspenso. Aí eles mandam uma documentação que não tem nada a ver para dizer que não, tá aqui, ou manda uma documentação antiga de que essa criança voltou. Então, assim, eles enrolam para não entregar o serviço. E, assim, eu fico me perguntando aonde a gente vai parar, porque se nem o juiz eles respeitam, cara, quem é que manda nisso aqui? Porque você fica à mercê de quem? A gente está à mercê de quem? É complicado. Assim, Eles não pensam na criança, né? Eles só interrompem e o que podem fazer para dificultar, estão fazendo, né? Solicitando coisas absurdas. Quem trabalha com saúde deveria pensar nas pessoas, né? Porque se você se propõe o seu negócio, o core do seu negócio é gente, é saúde, é cuidar das pessoas, como é que você pode fazer um negócio desse? Como é que você pode não liberar? Não é só tratamento, às vezes não libera uma prótese para o paciente, não libera uma cirurgia, não libera. E a pessoa morre. Tem paciente que morre porque eles não liberam, porque não libera oxigênio, porque não libera home care. E, sim, é uma máfia, né? Tipo, é uma máfia, é só dinheiro e o lucro, e agora eles falam que porque estamos tendo prejuízo. Mentira, a gente sabe que não é verdade. Diminuir o lucro? Ok, mas assim, não é só lucro, não é porque diminuiu o lucro que agora você vai cortar o serviço de todo mundo que precisa. A maioria das famílias pagam em dia, né, para ter a prestação, né, desse serviço, né, paga o plano e eles não estão tendo o direito deles, né, que é de receber o tratamento pelo plano, né, ter o pagamento pelo plano. A gente não paga um dia, eles vão lá e cortam o serviço. Agora eles podem ficar 6, 7 meses sem pagar e tá tudo certo. É complicado. Então, gente, voltando, né, para o assunto de curso, né, sobre o DMI, como está a relação de pesquisa, né, pesquisa científica sobre o DMI, sobre o método? Então, a gente tem conversado com a Joanne, com o Jake, a respeito disso, e sempre é uma pergunta dos alunos e de pessoas interessadas em saber se vão fazer o curso, porque, de fato, evidência científica, muitas técnicas que a gente utiliza não tem. Mas o que ela diz é que para a gente ter evidência robusta, a gente precisa de um estudo robusto, algo um pouco mais grandioso, com um número de pacientes maior. Eles não querem simplesmente fazer só um estudo de caso aqui, outro ali, não que eles não queiram fazer, a gente até estimula isso muito, né, nos cursos. Eu e a Maria Clara somos pessoas da prática clínica e no Brasil a gente não tem incentivo à pesquisa, então a gente gostaria muito que pessoas que fazem pesquisa e que queiram fazer, a gente
até se disponibiliza a ajudar e muito. E a gente tem um grupo no WhatsApp também de todos os terapeutas do Brasil formados. Tenho certeza que todos ajudariam nas suas regiões, mas a grande maioria não é da comunidade científica e dessa área aqui no Brasil, digo, né? Mas que a gente sabe, eles estão elaborando algum trabalho importante e que provavelmente a gente sabe que isso demora bastante tempo. Então, a gente está nesse aguardo também, junto com todo mundo, né? E assim, pesquisa científica na nossa área é sempre difícil de fazer, porque é isso, para você ter um N grande de paciente, a gente precisa ter um grupo controle, um estudo que realmente fosse um estudo reconhecido. Você tem que ter um grupo controle, e aí você precisa ter aquele grupo. É complicado porque assim, a gente não tem, tipo, pacientes tão parecidos, com um N tão grande de pacientes iguais, vamos dizer assim, para fazer pesquisa. Então, a própria área é difícil de rodar pesquisa. A maior parte dos métodos que existem hoje na neuroreabilitação, eles não têm comprovação científica. A gente sabe que tem comprovação clínica, a gente controla, a gente sempre fala para os alunos para usar avaliações padronizadas como GMFM, para usar Heine, para usar Denver, Alberta, para que realmente a gente possa estar acompanhando e estar mostrando que tem resultado. Resultado clínico a gente sabe que tem. Agora, realmente, para fazer um estudo grande, é muito difícil. Dinâmica, né? Para poder conseguir reunir tudo, né? Mesmo que se você pegar uma criança com GMFS 3 e a outra, o Joãozinho e a Maria, os dois com o mesmo GMFS, eles são diferentes, eles têm valores diferentes, famílias diferentes. Então, uma gosta de ficar em casa e ficar no chão e só ver televisão. A outra gosta de passear, põe a minha filha no andador e vai na praia e anda e vai no shopping. É diferente, eles dois. E às vezes tem lesões, e às vezes tem lesões diferentes, em locais diferentes. Não é um padrão, com questões diferentes. Às vezes um tem um problema tátil, o outro não tem um problema vestibular, aí um tem um comprometimento maior de visual que vai impactar. Então, assim, é complexo. Então, acho que pensar na neuropediatria e, olha, só faço coisas que tenham comprovação científica, não sei o que lá, acho que limita muito a gente. A gente vê o resultado. Eu acho que o pessoal da pesquisa podia ajudar a gente na clínica, ajudar mais a gente na clínica, porque não adianta só virar e falar assim, não tem comprovação científica, não vou fazer. Tá, mas cadê o outro lado para vir pesquisar o que a gente faz? Para comprovar o que a gente faz? Não adianta só meter o pau e falar assim, porque isso daí não tem comprovação científica, então não vou fazer. Vem aqui estudar, faz um estudo aqui para ver se não tem. A gente está na clínica, eles estão na pesquisa. Então, precisa ter esse encontro das duas partes. Senão fica lá, senão fica, eu pesquiso um negócio aqui que o pessoal da prática não vai usar, e aí a gente aqui na prática faz outra coisa que o pessoal da pesquisa também não vai pesquisar, e aí assim, fica essa briga de que, isso aqui não tem comprovação científica, eu só faço o que tem comprovação científica. Mas eu não quero saber, eu vou fazer porque eu sei que dá resultado, e problema é que não tem comprovação científica. Então, assim, o melhor dos mundos são as duas áreas se ajudarem. Não é uma disputar com a outra. Quem tá na prática ali no dia a dia acompanha, né? Consegue ver o resultado, como você falou, e seria realmente ideal, né? Tá os dois juntos, tipo, ser uma pesquisa conjunta, né? Que a gente eu trabalhando aqui na clínica, eu consigo ver esses resultados das crianças, principalmente da última que a Maria Clara fez intensivo, que ela já está andando por aí, até com a vassourinha na mão. E foi uma evolução assim grande e rápida. Então seria interessante se o pessoal da pesquisa, né, se juntasse aí, vem acompanhar, porque tem resultado, é visível assim. Quem está dentro, quem está inserido consegue ver, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é importante aqui. Por mais que a gente seja instrutora, nós não somos de ficar levantando bandeira de técnica. E eu acho que tem muito disso da parte da pesquisa, de ficar falando, vocês ficam denominando técnica para vender, né? Dando nome a tais exercícios para vender técnica e tal. Não é isso.
O que a gente faz é cinesioterapia biomecânica, é arroz-feijão. Só que a gente utiliza alguns quebra-cabeças e um pensamento em termos de manipulação da criança, de colocar a mão na criança, mas a gente tem essa visão, como eu disse logo no início, de que cada criança precisa de alguma coisa diferente em algum momento. Pode ser que essa criança, neste momento, não se dê muito bem com exercícios tão dinâmicos e eu precise fazer algo mais baseado na fisiologia do exercício e eu preciso fazer várias repetições. A gente faz um tratamento intensivo. O intensivo, sim, está na luz verde daquele estudo da Nova. Então, a gente faz tratamento intensivo. Então, claro que nós duas tentamos passar para os nossos alunos para, de fato, terem essa visão de alinhamento, que é importante, do tratamento intensivo, do número de repetições, da neuroplasticidade. Se ele não quer utilizar o kit, ele vai conseguir fazer o DMI, porque é uma filosofia, é uma forma de enxergar a cinesioterapia. Mas não deixa de ser cinesioterapia e que tem um kit que é barato e que dá para fazer inúmeras coisas e montar circuitos super legais, não só para crianças com PC, né? Mas então, síndrome de Down, mielo, todo mundo. E não é nem só o kit, assim. Hoje em dia, a gente vem de uma geração que a gente quase não tinha recurso. Né? Nós somos formados. Eu não tinha nada. A Rê mais, eu há mais de 20 anos. Não, eu até tinha bola, não, 20 não tem 20 anos de formação, sei lá, não lembro. Da Itália. A Gimni. Tinha que trazer da Itália. Nem no Brasil tinha, né? Não tinha os recursos. Muita coisa não tinha. Então, assim, a gente vem de uma época que os terapeutas tinham mão para atender. Assim, e o DMI te dá mão para atender. Não só caixa. Mas a gente tem os terapeutas do DMI, se não tiver nada na sala, ele vai conseguir atender o paciente. Hoje em dia, os terapeutas têm uma gama de recurso. Então, tem um negocinho para fazer isso, tem um negocinho para fazer aquilo, tem um negocinho para fazer aquilo outro. E aí, se não tem aquele equipamento, ai meu Deus, eu vejo aqui na clínica, tipo assim, que tem um monte de recurso e se não tem coisa específica, não posso atender porque não tem. Falando, fala sério, não tem mão não. Então, assim, te dá mão para atender. Cara, você tem seu colo, você consegue pegar, atende, não sei o que lá. Então, assim, a gente da antiga... Por que não? A gente da antiga atende... Os botox estão em dia. A gente consegue atender com qualquer coisa e eu acho que, assim, o DMI hoje te dá isso. A maior parte dos cursos que a gente tem hoje te dá uma noção, mas tem muito equipamento incluído junto. E não estou dizendo que é ruim, não, eu acho ótimo, tanto é que a gente tem um monte. Sim. Mas, assim, às vezes se você não tem, recurso financeiro suficiente para ter uma estrutura megalomaníaca, você vai falar assim, eu não posso atender, eu não vou dar uma qualidade de... Alternativa, né, ali para fazer, manual mesmo, né, traz uma luz. Exatamente, os terapeutas da DMI, cara, eles vão atender em casa com pouco recurso, eles vão atender na clínica, porque realmente eles aprendem a fazer manuseio, a ter mão e a olhar a biomecânica e entender que, às vezes, 2 centímetros para frente vão fazer muita diferença no que eles estão dando de experiência motora para aquele paciente. Então agora, gente, uma pergunta polêmica, que é sobre as comparações, né, que as pessoas falam que o DMI, né, é uma cópia do CME, que é igual. Quais são as diferenças, assim, dos métodos entre si? Qual é a diferença de um para o outro? O que vocês podem trazer, assim, sobre essa questão? Durante esses 3 anos, a gente conseguiu, sobre essa polêmica, falar sobre isso, apesar de sempre honrar ao Ramon Cuevas. Sim, o DMI tem uma inspiração no CME e a gente não esconde isso, mas é uma inspiração e você está dando exatamente a continuação da fala da Maria Clara. 2 centímetros para cá ou 2 centímetros para lá, e dependendo
olhar desse fisioterapeuta e do conhecimento que ele tem sobre, por exemplo, reflexos patológicos, a resposta dessa criança vai ser diferente. A gente já ouviu bastante coisa sobre, então é cópia, o DMI o CME de órtese, também absolutamente nada a ver, não tem absolutamente nada a ver, isso é um pensamento completamente errôneo. Eu acho que um resumo de tudo isso é que o nosso início de curso já começa a ser muito diferente em termos de avaliação. E todo mundo sabe que o melhor tratamento vai ser dado quando você tem uma avaliação bem feita. E quando você tem uma avaliação padronizada, uma avaliação que já foi estudada por muitos e muitos anos, que te dá um gráfico, um percentil, e que você consegue acompanhar essa criança ao longo do tempo e ver essas modificações de fato, esse já é um grande diferencial, já começa por aí. Além disso, essa abertura de mente trouxe para os terapeutas, inclusive aos terapeutas CME, que se viam completamente algemados, essa é a palavra, que se viam algemados, se sentiam algemados em não poder fazer absolutamente mais nada a não ser o CME. Então, esses terapeutas que pensavam de uma forma diferente, ou eles abandonaram a técnica do CME, e assim que a gente surgiu, o que aconteceu foi, eu vou voltar para isso, porque isso é muito interessante, mas eu não posso utilizar absolutamente nada que eu aprendi na minha vida toda como fisioterapeuta. Porque o CML limita a usar só essa técnica, né? Isso. Não pode usar mais nada. Não pode usar mais nada, nenhuma outra técnica, não pode dar nenhum outro suporte que não seja a mão, apesar de eles utilizarem antiderrapante dando suporte, mas enfim, isso a gente não vai discutir aqui. O que a gente discute de fato é que o embasamento no DMI tem muito a ver com o alinhamento, com a integração dos reflexos, com a biomecânica e com uma avaliação bem feita e validada. E tudo isso faz completa diferença na resposta da criança. O olhar do terapeuta é diferente, e é isso, a gente começou falando de formação, de desenvolvimento, de entender coisas, de construir um conhecimento. Se você fica fechado só numa coisa, a gente sempre vai ter vários pacientes diferentes, e a gente pode buscar nas nossas caixinhas de aprendizagem recursos diferentes, aprendizagens diferentes para complementar aquele atendimento. Então, o CME fica muito restrito porque você só pode fazer aquilo ali, você não pode fazer absolutamente mais nada. Então, a gente no DMI, me diz qual é o problema de eu colocar uma eletroestimulação num gastrosólido daquele paciente que não faz ativação suficiente para que ele possa performar melhor numa marcha. Cara, para mim não faz o menor sentido dizer que se eu uso uma eletroestimulação no gastro, no paciente, na hora que eu estou fazendo aquele exercício, não é a mesma, não é a técnica. Na verdade, músculo, não se fala em músculo no CME. Não se foca nisso. Então, o que é muito difícil para o fisioterapeuta, porque quem é que nos leva deste ponto ao outro? Claro, além de várias outras coisas, mas uma das coisas mais importantes é a força muscular. Mas, como a visão do CME é muito mais baseado na teoria maturacional, onde o cérebro mais é o que importa, não se olha músculo. Então, é como se eu falasse para você, você não é um profissional da área da saúde, tá certo? Então, eu vou falar para você... O que você acha? Por que você acha que essa criança não consegue subir essa rampinha? A princípio, você pode olhar e você, pelo pouco conhecimento que tem, vai falar, falta equilíbrio, falta força, né? Para nós, isso é de suma importância. Mas quando a gente questionava isso, quando a gente aprendia CME, a gente tinha uma resposta
não é o músculo, é o cérebro. Mas quem é o órgão efetor de tudo que o cérebro planeja? É o músculo. A ligação do cérebro através da medula vai levar no músculo, que é o órgão final. Então, eu não tenho como não pensar nisso. E usar a eletroestimulação faz o caminho inverso. Ela chega no músculo, ela passa pela medula e ela estimula o cérebro. E o cérebro me dá uma resposta. E isso otimiza muito a nossa vida. Fora todas as questões de alinhamento biomecânico, que assim, no CMS você não pode corrigir, você não pode colocar um recurso, usar uma faixa para melhorar o alinhamento. E às vezes parece que assim, não é que você está querendo fazer o exercício da melhor forma. Parece às vezes que você está tentando mostrar que, olha como eu sou um terapeuta maravilhoso, eu consigo segurar essa criança pelo tornozelo. E aí quando você olha o alinhamento biomecânico daquela criança para cima, você fala, socorro Deus, para que isso? Às vezes, quando a gente abaixa muito a mão para que o paciente consiga ficar em pé pelo tornozelo, por exemplo, ele vai perder muito de alinhamento biomecânico. E assim, se ele aprende a funcionar em pé daquela forma, com 300 repetições, ele vai aprender que aquilo ali é a forma que ele tem para fazer. Para a gente corrigir depois isso que ele aprendeu, a gente vai levar de 3.000 a 5.000 repetições. Existe um estudo falando exatamente sobre isso. Então, por que eu vou deixar o meu paciente aprender a ficar em pé, por exemplo, com tanto desalinhamento biomecânico, se às vezes eu posso subir a minha mão um pouco, ele aprende a ficar um pouco melhor, você fortalece um pouco mais, ganha um pouco mais de equilíbrio, depois eu desço a minha mão e eu tenho uma posição em pé com uma melhor qualidade. Eu não estou disputando, olha como é que eu consigo baixar a minha mão, olha que lindo, eu seguro meu paciente por um tornozelo e tá ele lá assim, ó. Então, assim, a gente quer alinhamento biomecânico. Essa é a Maria Clara. Se vocês não conhecem, essa é... Não vou baixar a minha mão a qualquer custo, né? A gente não vai baixar a mão a qualquer custo. A gente vai olhar, eu baixei a mão, eu tenho uma pegada mais distal com esse paciente, mas o que ele perdeu de alinhamento não vale a pena, calma, vamos trabalhar um pouco mais para depois a gente descer. A gente não precisa, a gente não está aqui para mostrar assim, olha como eu sou maravilhosa. Não, e você, como você falou das faixas ou de roupas proprioceptivas, é um mundo em que existem diversas alterações nessa criança e você vai ter que fazer esse diagnóstico daquilo que é mais importante ou todas as questões importantes, e a gente só tem 2 mãos. Isso que a gente usa o corpo inteiro, né? A gente usa a cabeça, a gente usa a mão, a gente usa o pé, a gente usa nosso corpo todo. Mas muitas vezes você precisa de mais uma mãozinha que possa ajudá-lo a fazer o alinhamento e ele continuar tendo uma informação adequada através de todos os órgãos de sentido deles para chegar no cérebro de uma forma bacana e ele não criar um mau hábito que é muito fácil de se instalar. Tenta cobrir um lado e descobrir outro, né? É importante. Você pode trabalhar em conjunto com outros recursos para poder melhorar, né? Então, por que não? Esse é o nosso pensamento, né? Esse é o nosso pensamento. A gente convida vocês que ainda não conhecem o DMI, inscrições abertas lá no site do DMI Therapy Brasil para vocês conhecerem mais sobre esse método. Tem lá também no nosso canal do YouTube da Abilistar, também tem no Instagram do DMI. Então, vale a pena lá conferir e conhecer mais desse método inovador e maravilhoso. Obrigada, pessoal. Assim, a gente tem, quem quiser saber mais, a gente já fez também outras lives. Quem quiser saber um pouco mais sobre a diferença aprofundada entre o CME e o DMI, a gente tem um outro vídeo no YouTube falando um pouco mais sobre isso. Tem um outro vídeo no YouTube também que a gente explica melhor sobre o que é o DMI, o que é a técnica. Então, se você quer mais informação, vai lá, pula para o outro vídeo. A gente vai botar aí embaixo no link o direcionamento para vocês poderem ter mais informação. E foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer estar aqui com você de novo, Rê. Com você, Yuri. Prazer estar com vocês aqui na nossa estreia do Abilicast e com vocês também que estão assistindo. Se vocês têm ideia de outros conteúdos, de pessoas que a gente pode chamar
para conversar também, bater um papo, pode deixar aí nos comentários que vai ser um prazer trazer mais pessoas, mais conhecimentos aqui para vocês, para todo mundo. Muito obrigado. E parabéns para nós, né? 3 anos. Aê, maravilhoso. Estamos aí no DMI Terapia Brasil, trazendo muito conhecimento aí pro pessoal, que é o intuito mesmo, né, do DMI, que é trazer o conhecimento em prol das crianças, né, o benefício para as crianças. Isso aí. É isso, gente. Até logo. Deixe a curtida aí de vocês, os comentários, o like. E até a próxima. Tchau, tchau. Show.